Você não faz ideia da quantidade de gente que escreve pra mim pedindo a minha opinião a respeito sobre a Beyoncé. Pois bem, o vídeo é a respeito disso. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho um papo muito sério para levar com você. Zezo Ribeiro, um dos maiores violonistas do Brasil, de carreira internacional, precisa muito da nossa ajuda. Ele tem problemas neurológicos seríssimos e acabou agora de descobrir que tem um câncer. Então, na descrição desse vídeo aqui, você tem os links, tanto para uma vaquinha virtual que foi organizada para arrecadar uma grana para que ele possa fazer os seus tratamentos, como também a própria conta pessoal do Zezo Ribeiro, para que você possa fazer uma contribuição e ajudar no tratamento do Zezo, que é um instrumentista sensacional e uma pessoa muito legal. Então esse é o meu recado. Vamos todos ajudar o Zezo Ribeiro. Obrigado. Meu amigo e minha amiga, você não faz a menor ideia da quantidade de mensagens que eu recebo, pessoas pedindo para que eu dê opinião a respeito de uma série de artistas, né? Você sabe, tem acompanhado aqui essa série que eu tenho feito. E esse vídeo, ele vai trazer como personagem uma das artistas mais pedidas pelas pessoas para que eu dê a opinião, que é a Beyoncé. Antes, é claro, você vai fazer a sua inscrição no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais, você sabe bem disso. A Beyoncé, de uma certa forma, ela já pode ser considerada como uma veterana no meio musical, né? E uma daquelas artistas que sempre recebeu, ainda recebe e provavelmente vai continuar recebendo uma adoração por parte dos fãs e de uma certa porção da crítica especializada, independente do que ela venha a fazer. E talvez tenha sido exatamente esse o principal problema que a própria Beyoncé percebeu. Essa adulação excessiva. De uma certa forma, foi isso também que fez com que ela decidisse rever, assim, alguns inúmeros equívocos musicais na sua carreira. E eu não estou falando só do Destiny Child, que era aquele trio do qual ela participava, que tinha umas músicas muito fracas, né? Foi uma tentativa de se criar aquela coisa, foi revisitar grupos vocais do passado, da Motown, tipo a Diana Ross and the Supremes, as Pointer Sisters, e o Destiny Child era muito fraco. Mas ela se destacava, tava na cara, tanto que a carreira solo que deu certo foi a dela. Então, a rigor, os seus primeiros 4 discos em carreira solo, eles, no geral, eles padecem de uma fraqueza musical. E essa fraqueza só não é percebida por quem passa a vida inteira babando ovo para qualquer coisa que a Beyoncé faz. E não só para Beyoncé, que passa a vida babando ovo para qualquer gente famosa do show business. Fãs com a capacidade intelectual de um Neandertal, ou jornalistas assim muito pouco afeitos a emitir opiniões sinceras. E tá cheio disso por aí. Em cada um desses 4 primeiros álbuns, você tem um repertório bem fraco, com algumas exceções, né? Em cada um dos discos, umas poucas, pelo menos umas 2, 3 faixas boas, e pelo menos um clássico do pop. Um clássico, assim, uma canção
irretocável em termos de qualidade. Por exemplo, no primeiro disco da Beyoncé, o Dangerous in Love, que é de 2003, tem um clássico nesse disco, que é Crazy in Love. Crazy in Love é um clássico da música pop. No segundo disco dela, o B-Day, que é de 2006, tem uma canção que quase ninguém fala nela e eu acho um clássico do pop, que é Sugar Mama. Naquele terceiro disco, o I Am Sasha Fierce, de 2008, a faixa de abertura é um clássico do pop, é uma canção lindíssima, chamada If I Were a Boy. O quarto disco, o 4, de 2011, ele é bem mediano e não tem nenhum clássico. Nenhum. E, como eu disse anteriormente, eu tenho certeza que a própria Beyoncé, ela percebeu isso. Percebeu todo esse cenário. E ela, de uma certa forma, eu acho que ela acabou se cansando de não ser cobrada com seriedade. Eu gosto muito de pensar, cara, que a Beyoncé, ela ficou tão de saco cheio dessa vassalagem, né, despudorada dos fãs e da crítica que tem medo de emitir opiniões próprias, que ela, da maneira dela, ela procurou radicalizar o som, a atitude dela, dentro, evidentemente, dos limites que ela impôs a si mesma. Isso começou quando, sem avisar ninguém, inclusive ela não avisou nem a gravadora dela, a Sony, ela soltou um álbum inteiro com vídeos para cada uma das faixas. Era uma espécie de vídeo álbum intitulado com o nome dela, Beyoncé. E ela lançou só no iTunes 14 canções inéditas e tinham, acho que uns 17 vídeos filmados ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Lançou sem anúncio, sem assessoria de imprensa envolvida na parada, sem qualquer tipo de alarde, sem marketing, nada, nem um pio. Qual foi o resultado? As vendas foram acachapantes, assim, aos milhões no iTunes. Mas não é apenas no marketing que a Beyoncé resolveu chutar o balde, vamos dizer assim, da sua zona de conforto. Eu sei que é um clichê, mas é bem isso mesmo. Também nas canções reunidas a partir daquele álbum, vamos dizer assim, ela começou a lançar discos bem decentes, cara. O Lemonade, por exemplo, de 2016, é um ótimo disco. Eu sei que você vai ficar chocado com o que eu acabei de falar, mas é verdade. O disco é ótimo. E em vários discos, né, nos discos subsequentes, cara, ela começou a aparecer com um repertórios inteiros de boas canções, em que a maioria delas tinha uma atmosfera meio épica, assim, né? Com os refrãos bem legais. Embora muitas vezes ela coloque em algumas delas assim, uns caminhões de clichês harmônicos e melódicos embutidos, né? De vez em quando, né? Agora, não foram poucos os momentos, a partir desse lançamento no iTunes, que a Beyoncé buscou chamar a atenção de um outro tipo de público. Por exemplo, tem duas canções dela, por exemplo, uma chamada Pretty Hurts, uma tem outra chamada XO e a outra chamada Jealous. São 3 músicas, por exemplo, em que ela nitidamente buscou alcançar o público de quem curte, por exemplo, Arcade Fire. Também se tornaram muito comuns assim, as canções em que ela colocou a voz dela em temas quase experimentais, né, dentro do seu repertório conhecido desses discos, né, com umas variações de intenções de interpretação, muitas vezes dentro da mesma canção. Vou te dar um outro exemplo. Tem determinadas músicas, tem horas, por exemplo, cara, que tem certas bases que ela coloca nas canções que poderiam, por exemplo, estar muito bem em discos dos Chemical Brothers, por exemplo. Sabe em que música você pode sentir isso? Numa chamada Blow, tá? Que inclusive pra mim foi um hit certeiro, assim, porque ela é meio disco music, ela é meio soul
e ela tem um instrumental simples, bem sacado. Presta atenção como a base dessa música poderia estar, por exemplo, num disco dos Chemical Brothers. E toda vez que eu ouço essa música, cara, eu fico com um sorriso no rosto, confesso. Então, de lá pra cá, a Beyoncé, ela criou vários atestados inequívocos, assim, de que a sua voz é realmente um diferencial no meio desse monte de garotas picaretas que infestam o show business. Ela é capaz de cantar em tons altíssimos, só que praticamente sussurrando, né? Em vez daquela gritaria histérica tão comum que a Mariah Carey e a Whitney Houston desenvolveram e criaram esse cenário horroroso dessas gralhas histéricas que a gente ouve por aí. E é uma pena que a Beyoncé ela não use essa contenção vocal na hora dela soltar os vibratos, né? E na hora que ela, às vezes ela coloca os agudos numas canções que não precisa disso, é uma pena disso. E as letras das canções mais recentes da Beyoncé, ultimamente elas vêm cheias de umas jogadas espertinhas em termos de rimas, existe uma malemolência malandra que já é familiar para quem acompanha a cantora já há algum tempo. E também um despojamento muito sutil dos arranjos, né? Ela vem trazendo uma forte influência da Motown nas músicas, por mais que você não preste atenção, essas influências estão lá. Eu, particularmente, eu consigo ouvir a sinceridade e a simplicidade de quem sabe o que está fazendo nessas canções da Beyoncé. Claro que de vez em quando ela escorrega em umas letras meio bregas, assim, uns timbres de teclados bem cafonas, assim, e até mesmo em termos de uma produção equivocada em termos de arranjo. Ela escorrega ainda. Mesmo assim, não dá para você rebaixar a Beyoncé no mesmo limbo dessas milhares de imitadoras que tem por aí, todas elas sem talento. Eu particularmente, eu gosto mais da Beyoncé quando ela canta de uma maneira menos histriônica, sabe? Tipo, uma coisa assim meio low profile, assim, em termos de vocalizações e de timbres e de arranjos também. A Beyoncé, ela encontrou um foco e ela, como é que eu vou dizer? Ela parou de perder tempo em tentar agradar o mercado, como ela fez em grande parte das canções de um passado já meio distante, que são esses primeiros discos dela. Ela parou de encher linguiça, vamos dizer assim. Pega, por exemplo, o caso do ótimo disco Lemonade. Ele foi feito basicamente com uma única intenção: mostrar para nós, homens, que a gente nunca pode mexer com uma mulher irritada. Essa é uma das regras básicas, um dos primeiros mandamentos que um homem aprende para obter um mínimo de sossego e vale para qualquer tipo de opinião. Não mexa com uma mulher que está irritada, e principalmente que ela está irritada com você. Quando você quebra esse mandamento, cara, isso proporciona uma dor de cabeça imensa e em todos os sentidos, dos mais leves aos mais pesados e agressivos. E isso vale para todos nós, para gente que nunca vai sair do anonimato, até os superstars de qualquer área artística. Meu amigo e minha amiga, na hora da raiva e na hora de fazer cocô, todo mundo é igual. Todo mundo. Eu, você, a rainha da Inglaterra, o Barack Obama, todo mundo é igual. E é justamente o caso também, óbvio, da Beyoncé. Mesmo ela sendo considerada uma deusa suprema, perfeita, linda, maravilhosa, e ela é linda e maravilhosa mesmo, né? Uma diva pelos fãs retardados, ela não se viu livre de enfrentar dificuldades como qualquer um de nós. Mesmo sendo uma milionária adulada o tempo todo, respeitada no show business como uma fonte de dinheiro aparentemente inesgotável,
e uma série de outras papagaiadas. A diferença é que ela lidou com tudo isso fazendo um disco, que foi o Lemonade. Todas as letras das canções desse disco transborda assim, os piores sentimentos que uma mulher irritada normalmente tem quando ela descobre que ela foi traída, que ainda tem gente sendo morta a tiros pela polícia por conta do preconceito racial que existe nos Estados Unidos e no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, que é o alvo da indignação dela, e principalmente contra todas aquelas pessoas que esperam que ela continue fingindo que ela é feliz. Então o que ela fez, cara? Ela resolveu colocar tudo isso em pratos limpos, por intermédio de canções que funcionam como se fosse a trilha de um videoálbum, exatamente como ela tinha lançado anteriormente, já que cada música do Lemonade recebeu um clipe correspondente, né? Exatamente como ela fez naquele lançamento de 2013. E tem uma coisa interessante, e eu tô me atendo ao Lemonade porque é o meu disco favorito dela. O título tem dois significados. O primeiro remete a uma antiga crendice que os escravos americanos tinham, de que se você tomasse limonada, a pele ficava mais branca, né? Os escravos pensavam assim. E também, cara, diz respeito, o título Lemonade diz respeito aos limões de raiva, de traição e de racismo, dando origem a uma limonada. Ou seja, né? Sabe aquela coisa de se tá tudo tão amargo, se os limões são muito amargos, faz uma limonada, põe açúcar. É mais ou menos isso que ela quis dizer. E aí, quando você ouve essas canções, tudo tem um significado completamente diferente. Olha, eu lembro, por exemplo, que tem uma canção chamada Pray You Catch Me, que a Beyoncé, cara, ela tá soando como se como é que eu vou dizer? Como se a Bjork, vamos dizer, passasse grande parte da vida dela ouvindo os discos da Roberta Flack. E é claro que isso também tem o dedo do James Blake na composição, né? Que também é um artista britânico muito bom. E a letra, evidentemente, que ela dá uma bandeira a respeito da suposta traição que o marido dela, o Jay-Z, cometeu. Amigo, você é casado com a Beyoncé e você vai trair a Beyoncé, cara, com uma outra mulher. Você vai estar perdendo sempre, amigo, não importa. Sempre. E só quem é muito bobo não vai perceber as indiretas que aparecem nas outras faixas desse disco. Tem uma canção também nesse disco que lembra muito aquele rocksteady jamaicano dos anos 60, né? Que é Hold Up. Uma faixa muito boa, que inclusive é a maneira como a Beyoncé ela dividiu o ritmo da vocalização dela, também lembra muito do rocksteady jamaicano, que é sensacional. E tem também umas bases, uns elementos de hip hop nessa música, mesmo que a letra, que é bem raivosa, ela não se harmonize tanto com isso. Aliás, essa canção, ela tem uma barbaridade, um negócio que eu não consigo entender. Por que essa música tem, nos créditos, 15 compositores? 15! Isso dá bem a ideia do senso de oportunismo e da falta de criatividade que impera no show business nos dias atuais, cara. Absurdo. Eu lembro também que tem uma música chamada Don't Hurt Yourself, que a base da música tem uma citada da batera do John Bonham, do Led Zeppelin, naquela música When the Levee Breaks. E tem também a participação do Jack White. E também não é pra menos, é porque tudo na canção lembra o que o Jack White faz na carreira solo dele, cara, né? Dos timbres de vocais, dos instrumentos, com aquele efeito de alto-falante rachado, que eu acho bem legal, dependendo da canção. Tem um clima urgente, meio sombrio na música. É muito legal. E nessa música, na Don't Hurt Yourself, cara, a Beyoncé, ela solta um monte de palavrões, né? Pra dar uma indireta, não, diretamente endereçados ao Jay-Z. E aí por aí vai. E tem um detalhe interessante que eu tava esquecendo, cara. Nesse disco tem uma música
que é, como chama Daddy Lessons, que é a primeira vez que a Beyoncé, ela se aproximou de um lado country, né? Só que contemporâneo. Essa música tem umas pitadinhas de Dixieland, né? A Beyoncé cantando, ela parece uma versão black, vamos dizer assim, daquela cantora Melissa Etheridge, né? Que é uma cantora também sensacional. E aí nessa letra, ela fala a respeito do pai dela, que era um cara casca grossa, adúltero, e compara o pai dela com o Jay-Z, né? Isso é uma coisa que Freud explicaria completamente. Ah! E tem uma coisa. Evidentemente que a Beyoncé, ela transita por um universo pop que é vamos dizer assim, um antro de pressões, de histórias de bastidores. Cara, muita coisa, que mesmo por mais que a Beyoncé ela se exponha publicamente, muita coisa acontece dos bastidores, cara, que a gente não sabe e talvez nunca vá saber. Um belo livro para você entender como é que funciona tudo isso é isso aqui, ó. Minha História, da Cyndi Lauper, escrita com Jancy Dunn. Cara, é um livro muito legal que conta não apenas a história, que é cheia de alegrias e tristezas da Cyndi Lauper, que é uma ótima cantora, mas como ela também, esse livro ele desnuda, cara, uma série de detalhes escabrosos dos bastidores do show business, de como é que funciona a carreira de um artista quando ele vai para o estrelato, quando ele chega lá e quando ele desce. Recomendo muito esse livro para você que é muito interessado em não só em cantoras do universo pop, mas como funciona todas as engrenagens dessa máquina, que muitas vezes é de moer artista. Então, você sabe muito bem, você acompanha aqui o nosso canal, você tem privilégios. Se você clicar no link aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo na tela, você pode adquirir esse livro que é excelente, eu recomendo muito, com 20% de desconto. Basta que você clique aqui embaixo no link ou no QR Code, você vai preencher o cupom de desconto escrevendo Regis Tadeu Indica, tudo junto, e aí na hora que você finalizar a compra, você tem 20% de desconto, tá? É um disco que eu recomendo bastante. E aí, depois, ela repetiu, de uma certa forma, aquela estratégia e lançou um disco novo também, sem qualquer tipo de estardalhaço, sem qualquer tipo de anúncio prévio, que foi o Everything Is Love, que é um álbum de acerto de contas, mais do que um acerto de contas, uma DR musical, né? Uma DR entre ela e o Jay-Z, e o disco inteiro é um disco meio de rap. É uma terapia de casal musical e é curioso porque não tem espaço para balada, não tem espaço para choro de arrependimento. É um disco também muito interessante, até porque eles também privilegiaram uma timbragem old school em várias batidas, né? O disco inteiro tem uma atmosfera de soul music das antigas, inclusive até mesmo na maneira como a Beyoncé canta, as linhas de interpretação dela lembram muito a soul music do passado. E evidentemente que esse disco passa distante daquelas porcarias cometidas por 99,4% dessa nova safra de hip hop e de R&B atuais, cara. Essa nova safra atual é uma vergonha, cara. No fundo, tanto com o Lemonade quanto com o Everything Is Right, a Beyoncé ela dá uma lição para toda essa turma de picaretas que infesta o show business. E seria maravilhoso se toda essa turma pudesse aprender essas lições o mais rápido possível. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito da Beyoncé. Tá? Muita gente pediu e eu gravei esse vídeo aqui. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. Visitar a nossa loja, tem uns produtos muito legais e divertidos. E eu volto
muito em breve aqui com mais um assunto, seja ele qual for, né? Ou mesmo até opinião sobre um outro artista. Eu volto muito em breve aqui para mostrar para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.